Olá, estamos juntinhos novamente no nosso programa Além da Fama e sempre com dicas, com orientações muito interessantes. E este mês é um mês muito especial, é o nosso mês dourado e nós vamos falar sobre amamentação, sobre toda essa parte linda que é gerar um bebê e depois dar continuidade a esse trabalho. E eu tenho o prazer de receber hoje a nossa querida Calu Gonçalves. Muito obrigada. Ela é doula, que nós vamos falar a respeito disso, e também educadora perinatal. Muito obrigada por ter vindo, minha querida. Obrigada. Eu quero que você já comece explicando o que é uma doula, né? O nome doula, porque eu acho que ele é tão doce. Ele significa o quê? Doula significa mulher que serve. É um Ah, nome grego que atribui um cuidado com essa mulher desde antes da gestação até depois do parto, com os cuidados que a gente chama de perinatais, né? Esse uhum. cuidado com o recém-nascido, esse cuidado com a amamentação. Então, a doula, ela pode ter especializações, né? Tem doulas mais voltadas só para o parto, tem doulas voltadas Uhum. para o pós-parto. Nos Estados Olha. Unidos é muito comum você ver doulas só especializadas no pós-parto, né? Uhum. Mas a doula, ela tem esse cuidado contínuo com essa mulher, né? A grande poesia desse trabalho é essa continuidade de Sim. estar com a mulher desde a da gestação e depois nesse pós-parto, né? Esse Uhum. pós-parto mais prolongado também, né? Uhum. Então, doula hoje em dia não é uma profissão reconhecida ainda, mas estamos em fase de Ótimo. reconhecimento e, e você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa. É um curso que você faz para entender. E muitas vezes as mulheres que querem ser doulas, elas tiveram uma doula no parto e Olha. através dessa vivência elas se sentem com vontade de reproduzir esse mesmo cuidado que elas tiveram com outras mulheres. Então, o nosso papel é um papel de agente de transformação dentro desse Nossa. cuidado com a mulher. Nossa, maravilhoso. E a educadora perinatal? É o nome que a gente dá a essa continuidade desse trabalho. Tá. Eu faço parte de uma associação internacional, associação, faço parte da ANEP Brasil, que é uma associação de cuidados perinatais. A gente Tá. estuda como esses cuidados perinatais eles são fundamentais para a formação de uma criança mais saudável. Então, a gente estuda muito a neurociência, a gente vai vendo a Uhum. importância de tudo isso dentro da formação, dos vínculos e o como isso você faz uma sociedade mais saudável, né? Quando você tem essa consciência que começa na gestação, que passa pelo grande portal do parto, que é esse Nossa. desafio da amamentação, né? Desse cuidado, Uhum. e depois essa continuidade desse cuidado, dessa presença numa vida em que a gente precisa equilibrar tantos pratinhos juntos, né? Com certeza. E falando sobre essa questão que você disse, que hoje a gente consegue comprovar cientificamente o quanto todos esses cuidados pós-nascimento são fundamentais para esse desenvolvimento neuropsicológico, né, da criança. Me diga algumas coisas que hoje a gente usa com mais frequência, que antigamente não se dava tanto valor. Porque eu lembro que, nossa, lá atrás, as crianças elas ficavam enroladinhas como se fosse um canudo, né, assim que elas nasciam. Então, elas não tinham a possibilidade de ficar explorando, se mexendo. O que mudou que foi mais significativo, na sua opinião? Eu acho que ao longo da história da humanidade a gente teve, assim, grandes transformações e consciências que foram muito precoces, né? Então, se a gente pegar a história da humanidade, a gente vê que os cuidados com a criança sempre foi negligenciado, né? Uhum. A gente tinha as amas de leite, né? A gente tinha esse vínculo, todos os cuidados relacionados com a criança sempre foram cuidados que, se pudesse ser terceirizado, seria, né? E Uhum. depois, ao longo do tempo, quando a indústria ficou mais forte e a mulher foi para o mercado de trabalho, também isso teve uma hipervalorização. Então, o leite materno, né? Esse vínculo que você precisa ter com a criança e todos os benefícios associados com Exato. isso, a indústria veio com um discurso de, olha, você tem um leite aí maternizado
que no início nem era maternizado, eu não sei se você sabe, mas era o leite condensado, tem uma propaganda específica para bebês na Não década de acredito. 50. A indústria, ela veio com vendendo esse conceito, né, de que você se desvincula para o seu filho para você ir para o mercado de trabalho. E a gente foi vendo as consequências de tudo isso dentro das doenças psíquicas que foram ficando muito nítidas, né? Então, existem estudos interessantíssimos sobre isso, mas o que a gente vê é que alguns cientistas, eles viraram e falaram assim, vamos olhar o que uma criança precisa, né? Então, a gente tem o conceito de esterogestação, que é um conceito muito interessante, que é assim, quando nasce um bebê, a gente, diferente dos outros mamíferos, a gente tem fetos, né? Então, se a gente fosse comparar um ser humano, é como se fosse um canguruzinho, um marsupial, né? Que precisa ter esse desenvolvimento até ele se tornar, vamos dizer, um filhote com alguns meses de vida. Então, a gente tem esses 3 meses principais de esterogestação. Então, algumas coisas, né, vieram como cuidado disso, que é o uso do sling, por exemplo. Então, Nossa, fantástico. você sabe que manter o seu bebê no colo, ele é algo que vai acalmar esse bebê. O fluxo da respiração da mãe acaba acalmando o cérebro do bebê. O bebê sente mais o cheiro da mãe, então tá mais disponível para mamar, vai engordar mais, vai ser uma criança mais tranquila, vai ter menos cólica. Então, assim, a gente sabe que algumas coisas, elas mudaram, mas elas são ancestrais também, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, enrolava o bebê e deixava contido, né? Existem formas de contenção, por exemplo, no sling, que são super seguras para o bebê. Sim. Porque ao longo da gestação, o bebê só existe, ele só se reconhece com o útero que está ao redor dele, né? Perfeito. Quando ele sai do lado de fora, o que a gente oferece para um bebê é um berço vazio, reto e silencioso, sendo que dentro do útero era curvo, barulhento e existia algo sempre tocando ele, né? Então, o bebê do lado de fora, ele se sente muito perdido num espaço silencioso, porque dentro do corpo humano você tem muito fluxos, né, de ruídos, sangue, né? Por isso que os bebês adoram ruídos brancos, né? Adoram barulho de ventilador, de aspirador. Então, porque dentro do útero materno você tem barulhos, né? Sim. Então, o silêncio e o reto é tudo que o bebê não conhece, gosta. né? Então, o curvo e os ruídos que são, enfim, conhecidos para ele são bem acalmam, né? Fazem com que ele se sinta seguro. E isso também tem relação à amamentação, né? Então, a gente também, com essa coisa da indústria, a gente foi trazendo que a amamentação é algo com hora marcada, né? Com de quanto que o bebê tem que mamar, né? De quantas em quantas horas. E a gente sabe que o que a gente chama de livre demanda, que é estar disponível para o bebê mamar, é exatamente o que mais funciona, né? Porque, assim, quantas vezes a gente já não ouviu esse bebê não tá mamando, ele tá chupetando, né? A gente tem um conceito de que acessórios como chupeta e mamadeira são comuns, só que eles são o primeiro passo para grandes ruínas da amamentação. Por exemplo? Então, ótimo. Então, por exemplo, a chupeta, né? Então, a gente desde criança tem as bonequinhas com chupeta. Sim. A gente tem esse conceito de que a chupeta, ela vai acalmar esse bebê, né? Só que o bebê, quando ele aprende a chupar a chupeta, ele desaprende a mamar no peito. Porque quando o bebê vai mamar, ele faz um trabalho de ordenha. Então, ele vai sugar o bico materno, ele empurra a língua e ele
o mamilo da mulher fica no céu da boca do bebê e ele tem que ordenhar. A mesma coisa que a gente faz com a ordenha, o bebê faz com a boca. Esse movimento que o bebê faz com a boca, ele trabalha uma série de musculaturas e uma série de... ele ativa várias áreas do cérebro também que estão relacionadas à inteligência, né? Então, o bebê, quando ele amamenta, ele tá fazendo um trabalho muito forte com essa musculatura do rosto, do corpo e do cérebro, né? Quando você coloca a chupeta, o bebê, ele vai só fazer um movimento simples com o bico. Ele não tem mais... tanto que você vê, assim, um bebê que sabe mamar no peito, você põe, ele cospe a chupeta. Não é que ele cospe a chupeta. A língua dele é programada para ir para cima e a chupeta sai. Quando você segura esse bebê, ele vai começar a sugar só a pontinha da chupeta. Sim. E ele vai fazer isso a mesma coisa com o peito. E sugando só a pontinha do peito, o que vai acontecer? Não vem o leite, não né? Vai sair o leite e vai machucar o peito da mulher. Então, assim, a gente... É claro, assim, que todas as mulheres, elas fazem o que elas sabem. Podem, né? Elas fazem o que elas podem. É muito difícil você ter um bebê chorando e não saber o que fazer, né? Então, é muito difícil. Às vezes, uma mulher não tem apoio, ela não tem familiares por perto, ela não tem um companheiro legal, e aí acaba sendo um subterfúgio. Mas a gente tem que ter consciência de que a chupeta arruína uma amamentação. Arruína, né? E isso é uma coisa que a gente precisa parar de normalizar, sabe? O uso da chupeta. E não existe chupeta, mas eu comprei a chupeta anatômica X, tem não sei o quê. Não existe isso. Não existe, né? Toda chupeta, ela vai arruinar a amamentação e pode procurar a pesquisa científica que é unânime sobre isso. Mas o filho da vizinha chupou chupeta e mamou até tantos anos. Ok. Isso não é evidência científica. Evidência científica é um estudo longo e prolongado com uma quantidade grande. Pode ser que uma criança pode chupar chupeta e continuar sem problemas com a amamentação? Pode ser. Mas isso não é... A norma, né? Não é a norma. A norma é que o que a gente vê nos consultórios, o que a gente vê na realidade é, uma vez que introduziu a chupeta, a criança vai ter enormes dificuldades com a amamentação. E muito possivelmente vai acabar usando a mamadeira, né? Sim. Então, você acaba vendo com isso, né? Assim, a gente acaba vendo que uma coisa vai levando um movimento em cadeia mesmo, né? E aí, assim, né? O que a gente tem que ter consciência? Primeiro, a amamentação não é um processo fácil. Não é, para grande parte das mulheres, não é um processo instintivo. Todo mundo fica com esse mito, né? Não, é natural, mas é um processo realmente que a pessoa vai se preparando, não é, ao longo da vida. Assim, eu falo assim, a pessoa tem que ter informação e saber que recursos ela pode usar se ela tiver dificuldade, né? Então, assim, o que a gente vê é uma doula no parto, ela vai ajudar essa mulher nessa amamentação na primeira hora. E aí a gente fala sobre isso, a importância do que a gente chama da hora dourada, né? O que é a hora dourada? O primeiro momento que o bebê nasce, a primeira hora do nascimento do bebê. Essa hora, esse bebê, ele nasce, né? Seja de parto normal ou cesárea, muito mais no parto normal do que na cesárea, esse bebê, ele nasce com os sentidos um pouco mais aguçados para fazer um registro do que vai ser o que está acontecendo nesse mundo. Então, como ele tem um processo de adrenalina, né? Essa adrenalina vai fazer esse bebê ficar mais ligadão. Então, o bebê consegue enxergar um pouco mais nessa primeira hora. Ele vai ter um aprendizado, ele tem um tônus muscular mais forte, assim, porque exatamente ele está ali reconhecendo esse ambiente, né? Nessa hora dourada, o que a gente precisa fazer é deixar ele em contato com a mãe, né? E deixar oferecer o leite materno para esse bebê que vai começar a aprender a mamar, né?
Então, assim, tem bebês que nascem com muita vontade de mamar, você já põe o peito, ele já consegue sugar, e tem bebês que não, né? Sim. Quando a mulher, ela passa por um trabalho de parto, ou mesmo quando não passa por um trabalho de parto, ela vai ter o colostro, que é esse Exato. primeiro leite, né? Uhum. Esse leite dourado, assim, que Uhum. ele ainda não tem uma composição parecida com leite, eles são pequenas gotas, uma quantidade bem pequena, para um estômago também bem pequeno, mas que ele tem uma importante papel na imunização dessa criança. Então, ele tem muitos anticorpos, ele tem essa primeira colonização, né, que a gente tem necessária para esse sistema gastrointestinal do bebê. Nossa, gente. Então, ofertar esse leite nessa primeira hora de vida é a maior vacina, a mais cara do mundo que você pode oferecer, sabe? Nossa, gente, eu tô ficando encantada com tantas informações importantes, porque a gente sabe em termos assim, gerais, mas agora nós temos comprovações científicas que mostram isso. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais informações importantes para vocês. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. E voltamos no nosso Além da Fama, sempre com essas dicas fantásticas, falando sobre amamentação. Eu tô boba aqui de ver tantos benefícios, porque a gente até sabe, mas agora cientificamente comprovados. E eu queria que você continuasse falando, Calu, com relação a esses benefícios da amamentação. Hoje recentemente saiu uma pesquisa bastante interessante sobre a amamentação. O que se descobriu, né? Que grande parte da composição do leite materno não é para nutrição direta do bebê. Aí você fala, ué, mas então vai nutrir o quê, né? Enfim, eu estou dizendo em termos de gorduras, carboidratos, né? Então, o que esses outros elementos que tem no leite materno e que você nunca vai conseguir isso num leite maternizado, que é um leite que hoje em dia é muito melhor do que era antigamente, né? Esses leites que você em pó que você tem. Muita gente não sabe, mas o leite artificial, ele é um leite de vaca, tá? Ele é um leite de vaca que você coloca, vitaminas para tentar imitar o leite materno. Ok. Só que o que hoje se sabe é que o leite materno ele tem uma composição que vai fazer o quê? Nutrir as nossas bactérias benéficas que a gente tem no nosso organismo, né? Então, em termos de saúde e longevidade, hoje o que a gente tem de conhecimento a gente tem 6 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células. Nossa, olha que interessante. O que a gente chama de microbiota, né? Essa microbiota, ela é associada a uma série de benefícios que a gente vai ter ao longo da nossa vida, inclusive nas nossas estruturas cerebrais. Então, a microbiota, ela é o que a gente tem de mais precioso, que é fazendo o nosso ecossistema que vai funcionar ou ele vai ser deficiente. A primeira grande colonização que a gente tem, e que também tiveram tentativas de você resolver isso de outras formas, é através do parto normal. Quando o bebê passa pela vagina da mulher, ele recebe uma série de bactérias que hoje está associada a asma, obesidade, diabetes, alergias. Então, quando o bebê ele passa por um parto normal, ele recebe essas bactérias que nunca nessa vida você vai ter outra forma de receber. Interessante. Tá, eu não consegui ter um parto normal e tal. O que acontece? Qual que é a segunda grande colonização que a gente tem? A amamentação, né? Então, a amamentação, ela é
um ponto que a gente tem que a gente vai conseguir colonizar esse bebê com essas bactérias. Quando a gente volta para a amamentação, então a gente estava falando na primeira hora, né? Sim. E essa colonização com o colostro. E esse bebê, ele vai ter esse intestino preparado, ele vai ter toda essa colonização que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento desse bebê. Né? E também esse primeiro aprendizado de como ele vai ser amamentado. Né? Então, esse primeiro vínculo, esse primeiro encontro, esse primeiro ponto, ele é muito fundamental. E o que a gente tem que oferecer para essa mulher? Independentemente da via de parto, a possibilidade desse bebê ser amamentado nessa primeira hora. E aí, o que a gente não tem que fazer? Tirar esse bebê de perto da mãe, deixar no bercinho, esfregar esse bebê, fazer as condutas hospitalares. A grande questão é que quando o bebê ele nasce, o hospital quer fazer as coisas rápido com esse bebê para que depois os profissionais fiquem liberados para a próxima mãe, né? Que vai precisar. Só que o que a gente precisaria é que esse bebê ficasse o tempo inteiro com essa mãe, porque ele vai regular a temperatura, ele vai regular a respiração, ele vai ficar mais disponível para mamar. Então, a gente percebe que quando o bebê nasce e a gente deixa no colo da mãe, aos poucos ele já vai começar a dar sinais de que ele quer mamar. Primeiro ele vai chorar um pouquinho, aí ele abre o olho, depois ele vai começar a movimentar a boca, depois ele vai colocar a própria mão na boca, e quando a gente vê que ele começa a mexer a linguinha e sugar a própria mão, você põe ele no peito. Olha. E ele vai estar muito fácil, ele vai conseguir amamentar, né? Ele vai conseguir começar a sugar. E esse primeiro encontro, além de dar para essa mulher uma potência, né? Ela se sente potente de estar conseguindo nutrir o seu bebê. Esse bebê também ele já faz esse primeiro caminho de aprendizado, né? Existem algumas práticas que se faz, alguns estudos que se você colocar esse bebezinho assim, por exemplo, na barriga da mãe, vai engatinhando o bebê sozinho procurar que interessante. o leite materno, né? Então, e esse movimento que o bebê faz, esse caminho do umbigo até alcançar sozinho o peito da mãe, é um caminho que vai dar uma sensação interna de conquista, que é um caminho até, vamos dizer, bem comum entre os mamíferos. Você vê os filhotinhos, eles fazem isso, né? Sim. Então, ali com o olhinho fechado, o ouvidinho fechado, mas eles já vão procurar o seio da mãe, né? Então, nós somos mamíferos, sim, né? E o que a gente puder fazer para que a gente crie ambientes que a gente propicie isso, é muito melhor, né? Então, a gente propiciar que esse bebê ele seja amamentado nessa primeira hora é algo muito valioso pela riqueza que o colostro tem, a importância que ele tem de proteger a saúde desse bebê, mas também essa potência desse encontro, dessa coisa sutil de você estar nutrindo o seu bebê, né? E existe em termos hormonais também uma coisa muito grande. Quando um bebê nasce, né, a gente tem uma descarga de ocitocina. A ocitocina é o nosso hormônio do prazer, é o nosso hormônio da conexão, sobretudo, né? Então, quando a gente permite que esse bebê seja amamentado, o que a gente está fazendo? A gente está criando um vínculo. Perfeito. E o que a gente está se protegendo? De uma possibilidade de um baby blues acentuado, que é ou uma depressão pós-parto. Exatamente. Então, quando a gente a gente cria essas possibilidades, né? Num cenário ideal, o que a gente teria? Um bebê que nasce de parto normal, com uma equipe respeitosa, esse bebê que nasce bem, que vai para o colo da mãe, não precisa nem cortar o cordão, o bebê fica lá conectado com o cordão, no colo da mãe,
ali acolhido, recebendo as palavras mais lindas que ele vai receber, regulando sua temperatura, sua respiração no colo da mãe, olhando para sua mãe, num ambiente calmo e silencioso, e aí ele vai começar a mostrar sinais de amamentação, e dentro daquele silêncio, daquele momento, ele vai mesmo pegar o seio da mãe que acabou de parir seu bebê. E essa primeira hora realmente é fundamental. Me fala mais sobre esses benefícios e a importância do aleitamento materno, tanto para a criança como para a mãe. Bom, os benefícios que a gente tem teve um estudo que mostraram que as crianças amamentadas por mais tempo têm um QI maior. Então, eu acho que isso é um dado importantíssimo, Muito. né? Uhum. E o que a gente já sabe, né, que eu falei também, que essa colonização pelas bactérias também, né, tanto do parto quanto da amamentação, ela vai propiciar, vai proteger essa criança de doenças, principalmente doenças da pele, asma, diabetes, obesidade, né? Então, a gente fazendo essa escolha de amamentar o nosso bebê, a gente está protegendo essa criança de possíveis doenças, né? Sim. E também alguns pontos que se vê uma criança que é amamentada, ela tem menos tendência a ter doenças psíquicas, né? Olha. Então, por quê? Porque ela tem um vínculo maior com essa mãe, ela tem uma relação diferente, né? Então, os benefícios do aleitamento materno, eu acredito que daqui para frente a gente vai estudar mais e mais e vai conseguir ver o quão benéfico é um ato que não é simples, né? Porque a gente tende a dizer que é muito simples e não é. As mulheres aí que estão assistindo a gente, que estão passando por muitas dificuldades na amamentação, elas vão dizer, imagina, não é simples, é muito desafiador, né? Sem dúvida. A gente precisa ter essa consciência. E diante dessa consciência, né, a gente tem dados bastante preocupantes no Brasil. A gente tem um índice de amamentação das crianças que não chega a 60 dias, né? Nossa. De aleitamento exclusivo. Porque, assim, vamos falar assim, muito claro, assim. O bebê, ele não precisa de água, de chá, de absolutamente nada. Aleitamento exclusivo, é só leite materno. Então, nada de chazinhos, aquele... Água, dá um chazinho nada de água, nada. nada. E o que é... Tem uma coisa que a gente fala que é muito poético sobre o leite, né? Que talvez das coisas que eu já ouvi falar sobre a amamentação, é uma coisa incrível e que eu pude comprovar amamentando meu filho mesmo, né? Quando o bebê, ele toca o seio materno, né, o mamilo, através da saliva dele, ele vai dizer o que ele precisa para o organismo materno. Então, o leite que eu produzo agora, amanhã talvez seja um outro leite, porque o meu bebê, através da saliva, vai contar que precisa de outra coisa. Então, se eu amamentar 2 bebês gêmeos, isso que eu ia perguntar. são 2 leites Diferentes? que saem em cada peito. Se eu amamento uma criança de cada idade, que tem necessidades nutricionais, eu produzo leites completamente diferentes. Gente, fantástico. Então, assim, o que é esse diferente, né? Por exemplo, quando a gente está num lugar que é mais quente, a gente vai produzir um leite mais aguado do que, por exemplo, quando está mais frio, a gente produz um leite mais gorduroso, né? Se o bebê... Teve uma vez que meu filho ficou doente, e aí eu resolvi tirar leite e tal, que eu ia sair e ia ser ofertado para ele. Quando eu tirei o leite, eu vi que ele estava meio esverdeado. Eu falei, nossa, por quê? Porque, de certa forma, meu corpo produziu anticorpos para o meu bebê para curar a doença dele. Então, o leite materno, essa ciência do leite materno, ainda tem muito, muito a se aprofundar. Porque é isso, imagina, a saliva do bebê diz o que ele precisa, né? E a gente faz essa leitura, a gente transforma os nossos ossos, o nosso sangue em um alimento para o bebê, porque o leite, ele é como se fosse um sangue, é como se fosse o nosso sangue, né? Então, é uma poesia que lindo, muito impactante.
Quando o leite materno é visto no microscópio, ele tem pontos de luz. Nossa! É, Fantástico! ele tem, né, tem um registro sobre isso, de uma pesquisa exatamente sobre isso, porque o leite materno, ele tem muito mais do que a ciência ainda consegue explicar. Imagina, recentemente descobriram que parte do leite materno é para alimentar bactérias benéficas que a gente tem no organismo. E o quão mais, né, a gente vai descobrir sobre isso. Então, esse leite materno, ele é exatamente o que algumas sociedades tradicionais elas chamam, né, no sangue branco, né, que é isso que vai fazer com que esse bebê ele seja nutrido, né, de uma forma muito potente, né? E o mínimo que se, vamos dizer assim, que se deveria amamentar, lógico que se pudesse constantemente, sem problema, mas o mínimo 6 meses. O que se diz é que o ideal são 6 meses, né, de aleitamento exclusivo. 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 6 meses exclusivo. Certo. A partir de 6 meses, você começa a introdução alimentar, sendo que até 2 anos o alimento mais importante para o bebê é o leite materno. Excelente. Então, o que às vezes a gente tem, né, na nossa sociedade, uma visão de que crianças grandes não mamam, né? Sim. E que é muito pelo contrário, 2 anos ou mais. É o que está escrito, é o que o Ministério da Saúde indica, 2 anos ou mais. Mas é muito, a nossa média de amamentação não chega em 60 dias de aleitamento exclusivo, né? Então, é algo, porque aleitamento exclusivo uma vez que o seu bebê tomou leite materno, mesmo que você volte a só dar leite materno, você saiu do aleitamento exclusivo. Porque tem mães que falam assim, não, eu amamentei exclusivamente. Não. Ah, mas você complementava com leite artificial? Sim, não é aleitamento exclusivo. Entendo. Porque os estudos mais potentes para você ver em relação à saúde, né, e tudo, é relacionado ao aleitamento exclusivo. Entendi. Olha, eu estou fascinada. Quantas coisas maravilhosas a ciência está nos mostrando sobre a importância do aleitamento materno. A gente vai rapidinho para um break e voltamos já já com mais dicas e informações super importantes para vocês. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Voltamos o nosso Além da Fama falando sobre a importância do aleitamento materno. E eu queria que você me dissesse agora a importância também de ter esses bancos de leite, não é? Porque tem muitas mães que realmente não conseguem alimentar os seus bebês. Como é que isso funciona? Como é que isso foi idealizado? Bom, essa importância, né? Assim, quando você conseguiu pegar os bebês cada vez menores e aumentar a sobrevivência, começou-se a perceber que esses bebês sobreviviam só com leite materno, né? Então, isso reforça o quanto o leite materno ele é importante, né? Então, essa doação de leite materno para essas crianças que precisam ser
alimentadas nas UTIs e tudo, é muito importante. Então, se você tem leite em abundância, você pode procurar um banco de leite da sua cidade, saber como que você faz essa coleta desse leite, né? Em alguns lugares eles retiram o leite da doação, precisa ser potes específicos, um sistema de esterilização importante, né? Tem uns potes de vidro, tampa de plástico. Você tira esse leite, depois esse leite ele vai passar por um tratamento, né? Então, porque sendo sangue, né? Sim. Então, você também tem um risco de contaminação. Então, esse leite é testado, né? Através do leite, você pode passar doenças como HIV, hepatite. Então, você precisa ter esse cuidado da mesma forma como você tem o banco de sangue, você tem o banco de leite. Os mesmos cuidados, né? E é fundamental, porque isso garante a vida e a qualidade de vida desses bebês que estão internados. E os bancos de leite também das cidades, eles são bem importantes, porque eles dão esse suporte para a mãe que quer amamentar. Então, alguns bancos de leite, eles têm consultoras lá que ajudam essa mulher que está pensando em desistir de amamentar, que não está conseguindo, e é de forma gratuita. Então, assim, procure o banco de leite da sua cidade, se você está com dificuldade para amamentar, porque muitos deles oferecem esse suporte para esse apoio à amamentação, né? E dessas dificuldades, quais são as mais comuns na amamentação? Bom, na hora que o bebê nasce, né, muitos bebês não têm essa possibilidade de mamar, né? Porque as rotinas hospitalares, muitas vezes, separam a mãe desse bebê. Então, aquilo que a gente falou antes, né? Que esse vínculo, esse hormônio, essa aptidão para o bebê amamentar nessa primeira hora é cortado. O bebê nasce, ele tem essa primeira hora que ele está mais ativo, e depois o parto também cansa o bebê, né? Então, mesmo que seja uma cesárea. Então, esse bebê, quando ele é separado da mãe, ele vai ficar mais com sonolência, né? Quando você não aproveita essa primeira janela de oportunidade para amamentar o bebê, você já perdeu um ponto importante para você conseguir, mas isso não é impeditivo, né? Então, a hora que você for dar de mamar, aí a gente também cai na questão da via de parto, né? Quando a mulher passa, por exemplo, uma cesariana, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ficar em posições mais eretas, né? Sentada, para amamentar o seu bebê, né? Então, às vezes, a posição que essa mulher fica, ou que ela consegue ficar depois de passar por uma cirurgia, a gente acaba vendo que isso atrapalha ela conseguir posicionar esse bebê para amamentar, né? Mas isso também não é impeditivo. Você pode usar, né, as almofadas de amamentação, você pode, enfim, acomodar. O que é importante saber? Existem várias posições que o bebê pode ser amamentado, né? A mais convencional, aquela que a gente põe o bebê lateralizado, né? A barriga do bebê tem que estar voltada para nossa barriga, né? Assim, não totalmente, mas um pouco voltada. E o que é importante quando a gente fala de amamentação? Não importa a posição. O rosto do bebê, ele tem que estar de frente pro bico da mãe, né? Certo. Porque não é o bico que vai ser sugado, é a auréola. Então, esse bebê, ele precisa abocanhar a auréola toda da mãe. Eu não tenho bico, eu tenho bico invertido, eu tenho bico plano. Isso não é impeditivo para o bebê mamar, porque o que ele vai sugar é a auréola, né? É de lá que vai sair o leite, né? O bico é só o processo de ejeção. E mesmo quem não tem bico, quem tem bico invertido, a ejeção vai continuar acontecendo. Então, o bebê ele precisa estar de frente, né? Quando ele está de ladinho, você tem que garantir que a boquinha do bebê esteja bem direcionado para o mamilo. Sim. Então, isso é muito importante. Não é o peito que vai para a boca do bebê, é o bebê que vai pro peito da mãe, né? Então, quando o bebê ele tá no seio da mãe, ele precisa... você não vai pegar o seu peito e colocar
Você vai levar o seu bebê para ele estar. Então, você se acomoda, fica mais confortável, organiza seu bebê para a boca do bebê estar bem direcionada a esse mamilo, né? Esse primeiro ajuste dessa pega, ele é muito fundamental. Então, o que a gente orienta? Segura a cabeça do bebê. O que a gente vê de dificuldade? A gente tem uma sensação de que o bebê é muito frágil, a gente tem medo de segurar o bebê. Porém, o bebê, ele é preparado para passar num canalzinho bem pequenininho. Então, o bebê, ele não precisa de amor, precisa de gentileza no toque, mas o bebê, ele gosta de toques firmes. Firmes e gentis é um toque que o bebê gosta. E o bebê, então, ele gosta de toques firmes e gentis, e não toques flácidos, né? Então, com essa mão, você apoia a cabeça do bebê, e com essa, você vai ajudar ele a fazer essa pega. Muita gente faz a tesoura, que é errado. Você tem que imaginar que o seio da mãe é como se fosse um hambúrguer. Então, quando o bebê, ele vai amamentar, é como se a gente estivesse mordendo um sanduíche, né? Então, se a gente tentar morder, a gente não vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente aperta o sanduíche para conseguir pegar na boca, né? É isso que a gente tem que fazer também, fazer essa posição do sanduíche, segurar o nosso seio para que o bebê consiga abocanhar toda a auréola, né? Então, com essa mão a gente segura e com essa a gente faz o sanduíche. Quando o bebê fez a pega e tá certinho, como saber se essa pega tá certinha? O lábio do bebê inferior tem que estar para fora e o de cima também, que a gente fala que fica uma boca de sapinho, assim, né? Então, os lábios têm que estar para fora e o seio, não só o bico, mas a auréola ali dentro, né? E aí você vai sentir que o bebê vai fazer aquela ordenha que eu falei, né? Essa é a posição mais clássica que a gente tem para dar de mamar. Mas algumas mulheres, por exemplo, que têm seios muito grandes, essa posição é péssima, porque o seio cai em cima da boca do bebê, ela tem muita dificuldade de fazer isso. Então, para as mulheres que têm seios muito grandes, a gente recomenda fazer uma tipóia, ou seja, você pega uma gaze, um fio, passa debaixo do seio, né? Passa aqui embaixo e amarra aqui, né? Então, você levanta o seio, deixa ele mais firme, mais reto. E aí, você ajusta a posição do bebê para esse bebê conseguir amamentar, né? Quando tem uma outra posição, que às vezes a mulher que tem o seio grande ajuda, e alguns bebês que não gostam dessa posição, é você fazer o que a gente chama da pega invertida. Então, você põe um travesseirinho aqui embaixo do seio, a cabeça do bebê fica reta, o corpinho do bebê vai ficar para cá e você consegue ajustar esse bebê aqui, né, no seio, né, de frente para você. Por quê? Porque com essa mão aqui você consegue direcionar a boca do bebê. Então, essa pega invertida também é muito boa. Algumas mulheres gostam da posição cavalinho, ou seja, abre as pernas do bebê no colo, a cabeça vai ficar aqui nessa direção e é parecida com a invertida, só que o corpo do bebê é reto, né? Às vezes bebês que têm uma tendência a refluxo e tal, essa cavalinho é uma posição bem interessante, né? E o que mais vale quando você vai ter um bebê, seja em um hospital público ou privado, os hospitais, eles são obrigados a terem esse apoio à amamentação. Chama a enfermeira, pergunta se tem um grupo de apoio à amamentação, solicita ajuda todas as vezes que for amamentar, sabe? A hora que você tiver com o seu bebê no colo, não fica pensando que você vai atrapalhar das enfermeiras, é obrigação delas também continuar esse suporte, né? Se você tem condições de contratar uma consultora de amamentação, ela é incrível. A gente tem diversas consultoras de amamentação que vão, inclusive, na maternidade, né? E o que elas vão fazer? Elas vão olhar
qual é a necessidade do seu bebê, né? Certo. Então, e qual a necessidade dessa mãe? Então, se a mãe tem um seio grande, como essa dica que eu dei da tipóia, essas posições para amamentar, vai descobrir a que melhor funciona para você. E mais do que isso, às vezes, nos primeiros dias, é bem comum o mamilo ficar machucado, né? E aí, muitas dessas consultoras de amamentação usam a laser terapia, que é uma prática que cada vez está mais difundida em diversas áreas, e na área materno-infantil, com resultados maravilhosos, com esse laser de baixa frequência, ele amplia a capacidade de cicatrização em muito tempo, assim, em um pouco tempo. Então, você está com dor antes de ficar realmente fissurado, sangrando. Você usar esse laser ajuda a cicatrizar antes que a situação piore, Com né? certeza. Mas o que faz o seio rachar é a pega errada, quando o bebê não consegue pegar. Então, se o seio está meio torto, se você está mal posicionado, às vezes o bebê vai pegar torto e vai machucar o seu seio. Então, a grande ciência é esse encontro, né? Da boca do bebê, como ele pega o seio materno e pegar toda a auréola. Por isso que a gente precisa, nesse começo, ter bastante paciência para fazer esse encaixe quantas vezes for preciso. Viu que está errado? Respira, vai com o dedinho, tira o bico lá de dentro e ajusta toda a posição, quantas vezes for necessário. A descida do leite, ela se dá, em geral, não é imediatamente após o parto. A descida do leite vai se dar 2, 3 dias depois que o bebê nasce, né? E a gente precisa ter consciência disso, que quando tem a pojadura, que é essa descida do leite, ela vai fazer com que a gente precise de outros cuidados, né? Um dado interessante é que mulheres que fazem cesáreas marcadas, que elas não passam pelo trabalho de parto, a descida do leite demora muito mais. Olha que interessante. Né? Então, assim, o nosso corpo ele é todo preparado para um processo contínuo, né? Então, quando a mulher tem a descida do leite, tem algumas coisas que podem acontecer. Elas sentem uma sensação de febre no corpo, o seio fica bem cheio, né? E aí, quando isso acontece, esse seio fica muito cheio, precisa fazer esse esvaziamento desse seio, né? Então, não pode deixar cair água quente no seio, porque aumenta muito a produção. E isso pode fazer com que esse leite fique empedrado, pode levar a uma mastite, né? Então, a gente precisa de cuidados. E também, quando o seio está muito cheio, a gente também não consegue ajustar a pega. Então, são 2 momentos que são bem importantes. A primeira hora e a descida do leite. Né? Então, quando essa descida do leite, em geral, acontece, a mulher já não está mais na maternidade, ela já está na casa dela. E é ali que você vai começar a ter dificuldades. Então, você precisa ordenhar esse seio, para esse seio estar mais vazio e um pouco mais macio, para você conseguir ajustar essa pega. Gente, eu estou fascinada e tenho certeza que vocês também. Olha a importância do aleitamento, tanto psicologicamente falando, como em termos físicos, né? Para a mãe e para o bebê. Então, a gente vai cada vez mais difundir essa ideia de amamentar o máximo que a gente puder. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença. Você foi, assim, inspiradora para muitas mulheres, tenho certeza, porque falou realmente sobre essa importância. E eu quero agradecer demais o trabalho que você faz para a nossa sociedade, viu, querida? Obrigada. E eu queria dizer, se você está com dificuldade de amamentar, procura uma doula, procura uma educadora perinatal, procura uma consultora de amamentação, que vale a pena todo o esforço que você fizer para amamentar o seu bebê. E quanto mais você conseguir, melhor para a saúde. É a grande vacina que só a gente pode dar para o nosso bebê, é aleitar. Então, assim, se você está grávida, se prepare para amamentar na primeira hora, se informe e, assim, procure os bancos de leite, consultores de amamentação, se prepare com informação,
antes do parto. Se puder, contrate essas profissionais para, se você tiver alguma dificuldade, não desista, procure apoio, que vai valer muito a pena. É o teu maior investimento. Agradeço a vocês e te espero na próxima semana, sempre no mesmo horário, para que a gente possa falar sobre assuntos muito interessantes. Beijo, até mais. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada.